Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, assim, pura transformação. Recebemos aqui um compilado de anotações e comentários de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. E o foco é um capítulo só, Efésios, capítulo 2. Um capítulo bem curto, né? Mas com uma densidade que, nossa, daria pra gente conversar por horas. Ele basicamente redesenha o mapa da nossa identidade espiritual. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender as duas grandes viradas que esse texto descreve. Primeiro, uma mudança radical na nossa relação com Deus e depois uma mudança igualmente radical na nossa relação uns com os outros. Ok, vamos começar do começo, que é um lugar bem sombrio, né? O texto abre com uma imagem fortíssima para descrever a condição humana. Fortíssima e bem direta. Os versículos 1 a 3 dizem que as pessoas estão mortas em suas ofensas e pecados. E é crucial a gente entender o peso desse morta, sabe? Não é que a pessoa comete um erro aqui e ali. De jeito nenhum. É um estado de existência, uma separação espiritual de Deus que é, bom, a fonte da vida. O texto diz que nesse estado a gente simplesmente segue o curso deste mundo, sabe? Influenciados por forças espirituais contrárias a Deus e que, por natureza, o resultado disso é estar sob a ira divina, ou seja, sujeito às consequências dessa separação. É uma linguagem que impacta um pouco, né? Ninguém gosta de se ver nesse quadro. Não é um retrato de pessoas boas que às vezes erram. É um diagnóstico bem mais profundo. Tipo uma condição terminal, por assim dizer. Exato. A questão não é o comportamento, mas a condição. O comportamento é só o sintoma. E é por isso que a virada que acontece logo em seguida é tão espetacular. Sim, chegamos no versículo 4, que talvez seja uma das conjunções mais importantes da literatura. Mas Deus. Essa frase muda tudo. Ela age como um interruptor que acende a luz num quarto totalmente escuro. O que acontece a partir daí? O que acontece é uma intervenção totalmente externa, inesperada. O texto não diz, mas o ser humano se esforçou, ou mais as pessoas decidiram melhorar. Não, nada disso. Diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e age por causa do seu muito amor. É uma ação que parte 100% de Deus em direção a essa humanidade que estava, morta. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É um ato de ressurreição espiritual. E a linguagem vai ficando ainda mais forte. O texto não diz só que ele nos deu vida, mas que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ok, isso aqui soa muito etéreo, né? Sim, é uma linguagem elevada. O que significa, na prática do dia a dia, ter essa posição nos lugares celestiais? Isso muda como a gente lida com um engarrafamento ou com uma conta para pagar? É uma ótima pergunta, porque a linguagem é realmente elevada. As notas de estudo ajudam a gente a traduzir isso. Estar assentado nos lugares celestiais significa ter uma nova identidade, uma nova posição e também uma nova autoridade. Ah, entendi. Pensa assim, é como ser retirado do banco dos réus, onde você era culpado, e ser colocado para se sentar no trono ao lado do rei. Não significa que você saiu do mundo, mas que a sua posição legal, sua identidade fundamental mudou. Uau! Você agora participa da autoridade e da vitória de Cristo sobre todas as coisas. Então sim, isso deveria mudar como se encara o engarrafamento. Talvez não com alegria, mas com a perspectiva de que os problemas terrenos não definem mais sua identidade nem seu destino. Sua segurança está em outro lugar, sabe? Nossa, isso muda a perspectiva mesmo. Deixa de ser um resgate e passa a ser uma coroação, uma mudança de status. E o texto martela um ponto específico sobre como isso acontece. Repete 2 vezes: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Exato. Se a condição era de morte, uma pessoa morta não pode fazer nada para se salvar. Ela precisa de uma força externa. Certo? A graça é essa ação imerecida de Deus. A fé é o meio
pelo qual nós recebemos essa ação, tipo uma mão que se abre para receber um presente, mas o texto vai além e diz que até essa capacidade de abrir a mão, a própria fé, é parte do presente. Interessante. O objetivo é remover qualquer possibilidade de a pessoa se orgulhar no final e dizer, eu consegui por mim mesmo. O que é uma ideia que vira de cabeça para baixo a maioria das religiões e filosofias de autoajuda, né? Totalmente. Que aqui o ponto de partida é a total incapacidade. E é só depois de deixar isso bem claro que o texto introduz a questão das obras, certo? Porque no versículo 10 a gente lê: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras." Muita gente pode ler isso e pensar, então no fim das contas eu tenho que fazer coisas para garantir a salvação. Como a gente resolve essa tensão? Essa é a tensão clássica e o texto a resolve de uma forma muito elegante. Não é uma contradição, é uma questão de ordem, de causa e efeito. As boas obras não são a raiz da salvação, são o fruto dela. Boa. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque fomos salvos. Uma macieira não dá maçãs para provar que é uma macieira, ela dá maçãs porque ela é uma macieira. Faz todo sentido. As notas destacam que a palavra grega para feitura aqui é poema, de onde vem a nossa palavra poema. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima dele, recriados com um propósito. E esse propósito são as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A vida cristã, então, não é passiva, é uma caminhada ativa por um caminho que Deus já projetou. Entendi. As obras são evidência, não a causa. Então a primeira grande virada é essa: sair de um estado de morte espiritual para uma vida que não só é segura por causa da graça, mas que também tem um propósito prático e ativo, que são essas obras. Beleza, essa é a nossa relação com Deus, a transformação vertical. Mas o capítulo não para aí. Ele vira a câmera, por assim dizer, e foca na nossa relação uns com os outros. Sim. E a segunda metade do capítulo é tão radical quanto a primeira. O foco muda para os gentios, ou seja, os não-judeus. E o texto lembra eles de sua condição anterior, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e, a frase mais dura de todas, sem esperança e sem Deus no mundo. Hoje em dia, a gente talvez não sinta o peso dessa divisão entre judeus e gentios. Mas no mundo antigo isso era tudo. Era uma barreira social, étnica e, principalmente, teológica. Era um abismo. A lei de Moisés, com suas regras cerimoniais e de pureza, funcionava como um grande muro que separava os dois grupos. E o texto usa exatamente essa imagem. Fala de um muro de separação à inimizade. E aqui tem um detalhe nas notas de estudo que eu achei sensacional, porque a gente fala em muro de separação e pensa que é só uma metáfora, né? Mas era literal. Extremamente literal. As notas mencionam que arqueólogos encontraram em Jerusalém pedaços do templo da época de Herodes. E nesses achados havia uma inscrição em pedra, em grego, que avisava aos não-judeus que se eles passassem daquele ponto, do pátio dos gentios para as áreas internas do templo, a pena era a morte. Caramba! Era um aviso explícito. Não ultrapasse ou você morre. O muro era real e mortal. Nossa, isso dá uma força absurda para o que o texto diz a seguir. Que Cristo, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio. Ele não fez uma portinha no muro. Ele não fez uma reforma. Ele demoliu o muro. Como? O texto diz que ele fez isso abolindo a lei dos mandamentos na forma de ordenâncias. Ou seja, ele cumpriu e encerrou o propósito daquela lei cerimonial que servia de barreira. E o objetivo dessa demolição era incrível: para criar em si mesmo, dos dois, um só novo homem, fazendo a paz. Um só novo homem. Essa ideia é muito radical. Não é que os gentios tiveram que virar judeus ou que os judeus deixaram de ser judeus. É a criação de uma terceira coisa.
uma nova identidade que está acima das identidades anteriores. Precisamente, a nova humanidade. E aqui a gente vê a conexão perfeita entre as duas partes do capítulo. A reconciliação com Deus, a vertical, é o que torna possível a reconciliação entre as pessoas, a horizontal. Ah, que legal a conexão. O texto diz que Cristo reconciliou ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, destruindo a inimizade. A mesma cruz tem esses dois eixos. O que nos conecta a Deus é o mesmo que nos conecta uns aos outros. Não dá para ter um sem o outro. É impressionante pensar em como a gente continua construindo esses muros hoje em dia, né? Muros sociais, políticos, ideológicos. E o texto aponta para uma solução que não é um acordo de paz, uma trégua. É uma demolição completa da base da inimizade para criar algo novo. Isso mesmo. E com essa união, a identidade das pessoas muda. Não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos de santos e membros da família de Deus. Eu gosto dessa progressão, de inimigo para concidadão e de concidadão para família. É uma imagem muito afetuosa, né? A ideia de família de Deus transcende qualquer barreira. O vínculo que une essa nova comunidade não é mais sangue, terra ou lei, mas a relação compartilhada com Cristo. Todos são irmãos e irmãs na mesma casa. E depois de nos chamar de cidadãos e família, o capítulo termina com mais uma imagem poderosa, que constrói em cima das outras. A de um edifício. Diz que os crentes são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que isso quer dizer? Que a fé é baseada em pessoas. Não exatamente nas pessoas, mas no ensinamento delas. Isso indica que a fé cristã não é uma coisa que a gente inventa, baseada em opiniões pessoais. Ela tem um alicerce, um fundamento histórico e doutrinário sólido, que é a mensagem revelada por Deus através dos apóstolos e profetas, as testemunhas originais de Cristo. A nossa fé hoje está conectada a essa revelação original. E qual o papel de Cristo nessa construção? O texto chama de a principal pedra da esquina, ou pedra angular. O que essa pedra fazia exatamente numa construção daquela época? Ela era só decorativa? De jeito nenhum, era a pedra mais importante de todas. A pedra angular era a primeira a ser colocada. Ela tinha dois trabalhos fundamentais. Primeiro, ela definia o alinhamento de todo o resto do edifício. Todas as outras pedras eram colocadas em relação a ela. Entendi. Se a pedra angular estivesse torta, o prédio todo ficaria torto. E segundo, ela unia duas paredes, geralmente num ângulo de 90 graus, garantindo a coesão e a estabilidade da estrutura. Ah, então o simbolismo é perfeito. Cristo é quem alinha toda a igreja, todo o edifício. E é ele quem une os dois muros que antes estavam separados, judeus e gentios, numa estrutura única e coesa. Sem ele, não é só que a estrutura fica fraca, ela nem sequer se torna uma coisa só. Os dois muros continuariam separados. Exatamente. Ele é o elemento que dá forma e unidade a tudo, e o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um santuário santo no Senhor. E aí vem o propósito final de tudo isso, no último versículo. Que é, para que serve esse prédio? O versículo 22 resume a jornada inteira. Em Cristo, os crentes são juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo esse processo de salvação individual e unificação coletiva tem um destino: criar uma comunidade que funciona como um novo templo, o lugar onde a presença de Deus habita de forma especial no mundo. O templo não é mais um lugar físico de pedra. Exato, mas um povo vivo. Então, no fim das contas, o capítulo inteiro é essa jornada impressionante, né? A gente começa morto, sozinho e separado, e termina vivo, unido em uma família e sendo parte da própria casa de Deus. A transformação é completa, de dentro para fora. Exatamente. Ele nos leva da alienação total, tanto de Deus quanto dos outros, para uma comunhão íntima em todos os níveis. O resultado final não é apenas um grupo de indivíduos perdoados, mas a formação de uma nova humanidade, a morada de Deus. É um projeto de construção cósmico. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se a comunidade de crentes é descrita como a morada de Deus no Espírito, o lugar onde ele habita no mundo,
como isso muda a forma como vemos nossos relacionamentos dentro dessa comunidade e nosso propósito coletivo lá fora? Uma pergunta fundamental, que ecoa diretamente do coração deste texto e nos desafia a viver à altura dessa nova identidade. Deus abençoe a todos.